Fundo Rural. O assunto agora dá-se uma trégua, pelo menos para respirar, mas não pode ser esquecido. Então, nós falamos aqui que traríamos o Antônio Ademar dos Santos para tratarmos um pouco mais e vermos, né? Eu ainda disse até que eu quero falar com o Jefferson e com o Antônio, que um é da parte jurídica, o outro é da parte da contabilidade ali, todo aquele processo que precisa ser feito numa situação de refis, né? O Jefferson vai explicar para nós, eu ainda quero tratar isso com o Jefferson, é do ponto de vista jurídico. Mas já está aqui conosco hoje Antônio Ademar dos Santos e nós vamos falar agora sobre essas questões todas envolvendo o Fundo Rural, desde quando tinha lá aquele prazo para 28 de fevereiro. Antônio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia, tudo bem e você? Era 28 de fevereiro. Ali estava aquele sufoco todo, depois jogou para abril, que culminava com as declarações do imposto de renda, que a gente já sabia, assim, humanamente falando, porque os contadores, os escritórios de contabilidade já ficam todos concentrados para as declarações do imposto de renda. Exatamente. Aí, numa situação de acumular um refis, ficava impossível. Aí jogou para maio. Agora, gente, ontem eu até ainda falei que eu estava em dúvida aqui se era 30 de outubro ou se era de dezembro. É de outubro mesmo, viu, gente? Não é dezembro, não. Como é que agora dá para respirar, mas eu posso ficar tranquila, folgada até o fim de outubro? Esperando uma nova prorrogação? Fabélia, eu acredito que essa prorrogação de outubro não deve acontecer. Ou o passivo vai ser remisso, ou seja, através daquele PL que já tem. Através do PL pode acontecer, eu até digo assim, tudo pode acontecer na verdade, né? Porque a gente tem visto no país aí decisões que são jurídicas, mas não refletem talvez a justiça, né? Então, ou o PL derruba o passivo, ou o prazo de adesão, logicamente, em outubro, vai ter que ser cumprido, né? Até porque agora a gente está naquele ano de eleição e aí eles já jogaram para uma data que depois, tipo, ninguém mais tem compromisso com o eleitor, com o brasileiro. Vamos ser realistas. Exatamente. Eu acho que uma das estratégias estão aí, né? Observe bem, Fabélia, era 30 de abril, como você mencionou, impossível de cumprir por várias razões. Uma era justamente o assoberbo de trabalho dos contadores, né? E a insegurança que prevalecia aí para todos os produtores, porque tinha a expectativa até mesmo dessa exclusão de passivo, né? Aí a STF votaria, julgaria em 17 de maio, né? Estava previsto na agenda. Não foi inserida na pauta e inseriu para 23 de abril. Votou e foi por 7-3, desculpe, né? 8-3, 7-3. Foi até pior para nós, né? Até pior, era 6-5, veio para 7-3 com a ausência de 8-3 ainda, né? Que seja. Ou seja, foi mantido a constitucionalidade, ou seja, seria devido, segundo o STF, o débito, né? O passivo e dos produtores. Que dia que foi 23? Foi na quarta-feira. À noite nós tivemos a notícia, né? O que aconteceu? Bom, então temos que aderir, ou seja, nós tínhamos 5 dias úteis de maio, que era a quinta e a sexta, 24 e 25, e na segunda, e na terça e na quarta, que era o 30 de maio, né? Infelizmente, impossível de cumprir também na época, por quê? Porque eram 5 dias úteis. E detalhe, na quinta e na sexta-feira, que foi logo após a votação do STF, o site da Caixa Federal estava inoperante, ou seja, se a condição para mim aderir ao processo, ao PRR, era transmitir GFIP, ou seja, declarar o débito, o site da Caixa ficou inoperante. No nosso caso, nós trabalhamos final de semana e tínhamos que fazer acontecer até na segunda, porque eu tinha que fazer a transmissão, tinha que haver aí manifesto do advogado do processo, tinha que recolher a primeira guia, tinha que ter o cálculo da primeira guia, porque o cálculo da primeira guia era metade de 2,5%, que era em 2 etapas, os 2,5%, mas sem quaisquer exclusões, ou seja, sem
era para ser inserido nesses 2,5, juro, multa e correção monetária. Aí, muito bem, declarado o débito, conseguiu transmitir a GFIP final de semana, na segunda-feira recolher a guia. Só que a guia, quando nós íamos imputá-la para recolhimento, quando é que vence a guia? A guia vence em 30 de maio. É sabido que uma guia que vence em 30 de maio, sendo a inicial, não tem como você pagar multa e juros de uma guia que não está vencida. Então, o sistema não está preparado adequado para esse tipo da... Exatamente. Então, que valor que eu iria inserir na guia, no DARF? O valor original ou o valor com juro e multa? E como é que isso seria desmembrado depois para eu provar? Então, Fabélia, realmente ou seja, não o governo havia preparação. Não conseguiu entregar o campo para o futebol. Exatamente. Bem isso que você falou. E aí, olha bem, aí insegurança, uns vão aderir, outros não vão aderir. Aí a maioria dos clientes, olha, não tinha outra condição. Que, infelizmente, se o passivo existir, a situação melhor é a adesão do PRR, né? Se o passivo persistir. E aí nós tínhamos que fazer acontecer, e foi toda aquela correria, e aí, ainda de certa vale forma... lembrar que ainda pegou naquele momento também da paralisação dos caminhoneiros, que travou muita coisa. Até o deslocamento para buscar documento, leva para lá, leva para cá, também ficou prejudicado. Aconteceu conosco. E olha bem, o último passo seria o quê? Protocolar um requerimento físico na Receita Federal, que ele seria com anexo da guia de recolhimento e o demonstrativo de débito do produtor, do fundo rural, né? Não tinha agendamento na Receita, na região. Então foi realmente assim uma situação complicada e difícil de operar, Fabélia. E estas facilidades que o governo cria, eu as vejo como muita burocracia em troca de nada. Porque, por exemplo, esse agendamento para a Receita. E já aconteceu comigo. Eu vou lá, está agendado, é meia hora para mim. O próximo agendamento é só daqui meia hora. Eu vou lá, eu gasto 3 minutos lá dentro e eles não atendem mais ninguém. Exato. Porque agora eles ficam aguardando o próximo, que é daqui meia hora. Então tem uma falta otimização nisso aí. Falta, com certeza. Em resumo, Fabíola, não havia qualquer preparação, seja dos órgãos envolvidos, Caixa Federal, Receita Federal e todo o processo para poder cumprir o prazo. Graças a Deus prorrogou. Só que eu fico muito preocupado, Fabélia, com a seguinte situação. Se o passivo persistir, eu aguardo até 30 de outubro, eu acredito que nenhum produtor vai aderir se nós temos o prazo para outubro, né? Porque há uma expectativa de que haja alguma coisa aconteça. Mas deixar esse PL tem que acontecer, tem que ser resolvido, vamos falar assim, com antecedência para não haver frustração e má qualidade no atendimento de um processo que tem um nível muito elevado de atenção, né? Porque é um débito muito grande do que o produtor vai declarar se for devido. Esse pagamento inicial, ele é a metade? Como é que é esse pagamento? O pagamento inicial é 2,5% sobre o montante sem quaisquer exclusões. O que é o montante sem quaisquer exclusões? É o principal acrescido de juro, multa e correção, 2,5% disso pagos em 2 etapas. Metade seria em maio, metade seria em junho. Vamos colocar assim, metade à vista, metade com 30. Exatamente, exato. E o restante em até 176 parcelas, mas em até, eu digo porque a base de cálculo da parcela é 0,8 sobre a média da receita bruta mensal do ano anterior. Então, 176 é para a divisão daquele que não está mais na atividade, tá? Agora, o número de parcelas para um produtor em atividade não quer dizer que é 176. Está atrelado ou condicionado ao valor da receita dele do ano anterior, a média mensal. 0,8 sobre isso. Ou seja, tem muitas informações minuciosas não esclarecidas para o produtor que está lá na fazenda. Muito. E olha o problema também que pode ter acontecido, Fabélia. O prazo não era 30 de maio? Sim. Uma das condições era eu desistir da ação judicial. Aí nós operamos como? Advogados, doutor fulano de tal, os clientes tais e tais e tais irão aderir. Por favor, providencie a desistência da ação, que era a condição para o parcelamento. E ele desistiu da ação.
e o prazo Prorrogou-se. prorrogou. Como é que fica essa situação jurídica? Eu te pergunto, e aí, como é que fica? Exatamente. Eu entendo o seguinte, que nenhum órgão, nem a justiça poderá fazer a cobrança de um tributo com uma insegurança tamanha igual a essa situação do fundo rural. Eu não conheço, em todos os anos de minha profissão, eu nunca vi tanta turbulência num processo ou diversidade de pensamentos e de julgamentos, né? São muitas portas. Exato. Então, Fabélia, eu acho que isso vai ficar inerte ou calmo, suspenso, até outubro, porque não pode ser exigido, porque tem um prazo de adesão, né? Mas é um problema, porque você declarou o débito do seu cliente e agora cai em 7 dias no sistema da Previdência o débito, e ele não pagou, e ele não parcelou, e existe o prazo. Como é que fica a certidão? Ele já vai ficar, isso que eu ia questionar, ele já vai ficar negativado no sistema, porque com certeza fica. Com certeza. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se eu retifiquei a GFIP declarando o débito... Tem uma outra parte também? Sim, conclua, por favor. Se eu retifiquei a GFIP declarando o débito, quer dizer que o produtor deve esse montante para a Previdência. Pagou? Não. Parcelou? Não, porque existe o prazo. De 7 dias cai no sistema, ele fica negativado. O que eu tenho que fazer? Olha, de novo, eu tenho que retificar a GFIP suspendendo aquele montante para que ele não tenha que fazer pagamento ou não tenha que aderir forçadamente, porque existe o prazo e existe a insegurança, ou seja, o projeto de lei vai derrubar o passivo ou não, né? Mas eu já declarei. Mas como que eu declarei? Porque eu tinha que fazer acontecer, porque o meu prazo era 30 de maio, né? Então agora eu tenho que reverter. Então imagina assim, o meu trabalho, que era ele multiplicou-se, ele dobrou, porque além de eu ter feito a declaração, agora eu tenho que retificar, modificando aquela declaração. E depois você ainda tem que retificar outra novamente vez para dizer que olha, eu devo, mas não é bem assim. Eu tenho que retornar o débito se o passivo existir. Então eu realmente... É até frustrante, né, Fabélia? Eu trabalhei com a minha equipe durante todos os dias, até madrugadas, final de semana, e realmente não cheguei à meta que era inicialmente a meta programada. Mas, em benefício disso, os produtores, logicamente, não vão ter que estar pagando esse parcelamento até que haja essa decisão. Lembra, nós já conversamos aqui sobre esse prazo lá, que são os 60 meses, né? Os 5 anos. Com essas prorrogações... eu vou tendo caducidade ali também, Antônio? Exatamente. Eu vou reduzindo esse prazo? Sim, isso eu até já comuniquei aos clientes meus. É o seguinte, a Receita Federal pode, por lei, exigir a cobrança de tributos declarados nos últimos 5 anos. Correto. Como o nosso prazo era 30 de maio, nós estávamos declarando os débitos de maio de 2013 a 2017, tá? Certo. Agora é outubro. Porque no exercício anterior. Exatamente. Inclusive porque agosto, o que é... eu ainda ia colocar isso agora para você, porque nós ainda temos um ciclo, um ciclo diferente. O que poderia ser inserido no PRR? Os geradores, os fundos rurais gerados até julho de 2017. O que houve venda de agosto de 2017 a dezembro é outro tratamento. Não poderia ser incluso no PRR. Então, em relação a essa prescrição que você me aborda, inicialmente, se era maio de 2013 a maio de 2017, nós tínhamos, imagina, os últimos 5 anos. Agora, outubro. Eu entendo o seguinte, que 2013, nenhum produtor que tenha vendido produtos de outubro de 2013 para trás, 2013 caduca, prescreve, porque não existe possibilidade da Receita fazer a cobrança. Agora, nós temos aqui a maioria, pelo menos aqui na nossa região, nós estamos falando mais da agricultura para a pecuária, o produtor tem ali mensalmente, se for pecuária de leite, ele tem mensalmente a sua comercialização. Na pecuária de corte, naturalmente ele vai ter ali aqueles momentos de fazer a sua comercialização. Mas na agricultura isso fica mais específico. Fica. Vamos colocar assim, que é lá em fevereiro e agosto. A concentração é safra e safrinha. A concentração safra e safrinha. Com essas viradas aí, com essas prorrogações, que quando jogou para abril,
Alguns já disseram, opa, nós já saímos de uma safra, de um ciclo. Exatamente. Agora, para outubro, nós vamos sair de outro. Vamos sair de outro ano completo, né? SAF e Safrinha de 2013 não vai, teoricamente, assim, o que foi comercializado, né, até outubro, para trás não tem que fazer declaração e não tem que constituir débito, portanto não vai ter que pagar. Então, com essa prorrogação, ganhou-se pelo menos um ano do débito do então, fundo. A gente já pode dizer assim, que como já vamos completar, na realidade, lá daquela questão da constitucionalidade, nós já fizemos um ano. Sim. Né? Mas de alguns ajustes que aí inicialmente era para agosto, a gente já vai fazer um ano também. Exato. Então a gente acaba, o produtor, nesse jogo aí de empurra. A incompetência do governo, porque também a gente não pode esquecer que aí tem uma incompetência muito grande por parte do governo. Com certeza. E não, como você relatou aqui, os sistemas não se comunicam. Não se comunicam. E outra, Fabiana, numa era digital que estamos, como é que exige que existe o certificado digital, que é a assinatura da pessoa, como é que eu tenho que enfrentar fila, depender de agendamento na Receita Federal, para protocolar vou dizer assim, um papel com um demonstrativo de débito que já estava declarado na GFIP? Se eu tenho certificado digital, eu posso inserir qualquer outro parcelamento hoje sem assinatura. Isso foi um retrocesso.